Oi gente, meu nome é Camila, eu tenho 16 anos e hoje o vídeo é sobre uma lista que eu fiz pra Deus, pedindo como eu queria que fosse o meu futuro marido. O título da lista era Coisas que eu quero no meu marido. A coisa que eu coloquei foi trabalhador como meu pai. Meu pai sempre foi um homem que sempre trabalhou. Ele sempre acordou cedo e correu atrás do sustento aqui de casa. Não só ele, mas minha mãe também. Mas eu sempre tive muito orgulho dele. Porque dele, não só dele, mas tipo da minha mãe também. Os dois sempre foram muito guerreiros. E não importava se estava fazendo chuva, sol, se ele estava doente. Ele sempre foi atrás. Ele falta no trabalho. Tipo, desde que eu nasci, eu acho que eu vi ele faltando no trabalho umas 5 vezes no máximo. Por conta de estar doente, mas tipo, muito doente. Porque mesmo se ele tivesse, tipo, uma gripe ou qualquer coisa assim, ele sempre foi trabalhar, tipo, independente. Passava no médico rapidinho, tomava um remédio e já ia trabalhar. Ele sempre foi muito responsável nessa parte. Não só nessa parte, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito responsável. E eu me orgulho muito disso. E eu queria alguém do meu lado que fosse como... A segunda coisa é inteligente como a minha mãe. A minha mãe, ela sempre correu atrás de melhorar, tipo, no cargo que ela estivesse no trabalho. Ela sempre correu atrás de estudar, pesquisar. Minha mãe sempre foi muito interessada. E desde pequena... As minhas tias já zoam ela, que ela sempre foi muito nerd. Ela gosta muito de estudar, ela começou a fazer faculdade, já tá quase pra terminar. E eu sempre admirei isso muito nela, tipo, dela correr atrás, dela ser muito estudiosa. E eu queria um marido que também fosse assim. Não só na questão de estudar e fazer uma faculdade, mas sim de correr atrás das coisas, de se interessar, de buscar melhorar. Coisa que ame mais a Deus do que a mim. Eu sempre coloquei isso como prioridade, porque eu sou cristã, eu sempre quis alguém que amasse mais a Deus do que a mim. Que se a pessoa ama a Deus, com certeza ela vai conseguir me amar. Com certeza ela vai me tratar bem, vai me entender. Então, eu sempre coloquei isso como prioridade. Próxima coisa é que aceitasse fazer corte. Pra quem não sabe o que é corte, um namoro sem beijo. Tem gente que prefere fazer isso no começo do namoro, tem gente que prefere fazer no final, tem gente que faz o namoro todo, só se beija no altar, tem gente que escolhe um período pra poder fazer isso e depois se beijam normalmente. Cada casal escolhe o que acha melhor. E eu sempre tive esse sonho de fazer isso, de ter um relacionamento assim. E eu queria alguém que aceitasse fazer isso comigo. Qualquer dia eu trago o Elias aqui pra gente falar melhor sobre isso. Trago ele aqui e a gente explica o que a gente escolheu, se a gente escolheu fazendo o namoro inteiro, se a gente escolheu só no fim do namoro, só no começo do namoro, ou só alguns meses. A gente vai contar pra vocês qualquer dia em algum vídeo, tá bom? A coisa é que só me beije quando a gente estiver namorando. Eu queria alguém que me respeitasse e que só me beijasse quando a gente já estivesse dentro do namoro. Eu não queria começar errado. Eu não queria ficar com a pessoa, assim, sem compromisso. Eu queria só ter esse contato quando a gente já estivesse dentro do... que fosse responsável. Não tem nem o que dizer, né, gente? Como pro meu futuro marido, eu não queria me casar com alguém irresponsável, lógico. Então eu deixei isso bem claro também na lista. A coisa é que pense no futuro. Eu sempre quis alguém que tivesse planos pro futuro, sabe? Que pensasse em construir uma família, que pensasse em se casar, não que começasse um namoro só por começar. Essa lista era meu marido, então eu queria alguém que sempre pensasse em melhorar a cada dia. Eu queria alguém que sempre buscasse por um futuro melhor. A próxima coisa é que eu queria alguém mais alto que eu. Nada contra casais que o homem é mais baixo, mas eu sempre gostei de meninos mais altos que eu. Então eu queria me casar com alguém que fosse mais alto que eu.
Coisa é alguém que tenha um sorriso bonito. Eu sou apaixonada por sorrisos e eu queria muito alguém que tivesse um sorriso bonito. Mas não era uma prioridade, lógico. Se aparecesse alguém que não tivesse um sorriso bonito, eu não ia deixar de casar com a pessoa porque ela não tem um sorriso bonito. Mas eu sempre ouvi sobre você dar detalhes pra Deus. Quando você for pedir algo, você dar detalhes. Aí ele escolhe se quer te dar com esse detalhe ou não. Mas é sempre bom você, tipo, deixar bem claro pra Deus como você... E dar detalhes de tudo, gente. Vai pedir um carro, uma casa, dá detalhes. Que se Deus quiser, ele atende seu pedido ou não. Então eu coloquei aqui na lista, mas não era uma coisa que fazia tanta diferença. A coisa é que leia a Bíblia inteira comigo. Eu sempre quis ler a Bíblia inteira, mas quando eu leio sozinho, tem uma pequena dificuldade. Eu falo, deixa pra depois. Aí com alguém do meu lado, eu foco mais. E eu queria alguém pra ler, que lesse a Bíblia inteira comigo. Isso eu coloquei mais como uma forma de saber se era a pessoa certa ou não. Então eu coloquei aqui. E se caso a pessoa falasse não quero, eu já ia saber que não era a pessoa certa. E eu falei isso pra Deus. Depois eu vou falar certinho quais coisas que eu coloquei pra saber se era que seja cristão. Isso não tem meio o que falar. Eu sou cristã, então eu queria alguém que seguisse a mesma fé que eu, que acreditasse nas mesmas coisas que eu, que tivesse as mesmas prioridades. A coisa é que seja de uma boa família. Você vai casar com a pessoa, então a partir do momento que você casa com a pessoa, a família da pessoa passa a ser sua família também. Então eu queria alguém que tivesse uma família boa. Boa no sentido de uma família unida, uma família que também fosse cristã, uma família certa. A próxima coisa é que não bebesse e nem falasse palavrão. É uma coisa que me incomoda muito, essas duas coisas. Então eu nunca aceitaria me casar com alguém que bebesse ou falasse palavrão, porque eu não queria criar meus filhos nesse ambiente, com esse tipo de pessoa. Eu não queria ter isso na minha vida, então eu não queria alguém que fizesse essas duas coisas. Uma coisa é que seja pregador. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Uma coisa era alguém que queira esperar até o casamento. Isso também era uma coisa muito importante pra mim. Eu não ia aceitar de jeito nenhum alguém que quisesse ter relações antes do casamento. Era tipo inaceitável pra mim. Então eu queria alguém que me respeitasse os princípios de Deus, que respeitasse o desejo de Deus, que escolhesse esperar junto comigo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Elias, tá? Quando o Elias apareceu, na hora eu pensei na lista. Antes de namorar com ele, eu pensei tipo muito nessa lista. E tudo fez sentido pra mim. Foi através dessa lista que eu sabia que ele era a pessoa certa. Como a gente contou no nosso vídeo, que tá aqui no canal, a gente deixou pra vocês aqui na descrição o link, tá? A gente sempre foi muito amigo. Então, eu conhecia ele muito bem, assim. E eu sabia que ele era uma pessoa muito esforçada. Que ele era uma pessoa que corria atrás das coisas, uma pessoa responsável. Então, eu já risquei umas 3 coisas aqui da lista já. A primeira coisa que eu já risquei, assim, que a gente decidiu que ia namorar e eu fui conferir a lista, foi trabalhador como meu pai. O Elias sempre foi muito trabalhador. Tipo assim, ele se esforça demais também. E eu admiro isso muito nele. E mesmo quando a gente era amigo, eu sempre fui muito orgulhosa. Eu sempre me orgulhei muito dele, porque ele sempre se esforçou muito, sabe? A próxima coisa foi inteligente como a minha mãe. Ele corre atrás das coisas, ele pensa em fazer um curso, uma faculdade. Ele pensa em se especializar em alguma área. E isso também me deu bastante segurança. Como eu disse, eu escolhi algumas coisas para ter certeza se era a pessoa ou não. E uma delas era aceitar fazer corte. Se a pessoa não aceitasse fazer corte, eu não ia querer namorar com essa pessoa. E quando eu propus isso pra ele, ele aceitou, tipo, de boa. Ele falou, não, tudo bem, é um sonho seu, a gente faz, tranquilo. E ele respeitou demais, tipo, meu sonho, e ele começou a querer isso junto comigo, sabe? Outra coisa que eu coloquei pra saber se era a pessoa certa ou não, era ler a Bíblia inteira.
E, gente, a gente começou a ler. Eu falei isso pra ele também. E ele aceitou a ler comigo. E a gente começou a ler. Às vezes, a gente dá uma esquecida. Mas a gente não para, não. E a gente já leu, acho que uns 5 livros da Bíblia, ou mais. Eu acho que mais. E a gente não lê na ordem. Qualquer coisa a gente grava um vídeo sobre isso pra vocês também, de qual a ordem que nós lemos a Bíblia, a forma que nós lemos a Bíblia. Mais uma coisa que me deixou segura. A próxima coisa que eu usei pra saber se era a pessoa certa ou não foi que a pessoa não tentasse ficar comigo antes da gente namorar. Pra quem assistiu nosso vídeo, sabe que a gente não ficou. A gente conta tudo no vídeo, então quem não viu vai lá ver. A gente saiu junto e nós não ficamos. E isso ficou muito na minha cabeça. Então foi uma coisa que, tipo, pra mim Deus já tinha confirmado ali mesmo. Então essas 3 coisas foram as principais pra mim saber se era a pessoa certa ou não. Que era ler a Bíblia inteira, aceitar fazer corte e que só me beijasse depois que estivesse namorando. Continuando, sobre o sorriso, eu acho o sorriso do Elias muito lindo. Eu sou apaixonada no sorriso dele. E eu dou risada porque, tipo, até nisso Deus pensou, até nisso Deus me respondeu. Deus foi generoso comigo. E eu fico muito feliz com isso, porque era uma coisa tão simples assim, que nem fazia tanta diferença e Deus respondeu. E as outras coisas vocês já sabem, tipo, ser cristão, ele é cristão. Não bebe, não fala palavrão, lógico, porque ele é cristão, né, gente? Certo? Não fazer essas coisas. Sobre a família, ele tem uma família muito boa, assim. Como a gente disse no nosso vídeo, a gente se conhece há muito tempo, então eu já conhecia a família dele, ele também já conhecia a minha família. E eu gosto muito da família dele, eu me sinto muito acolhida. Eu me sinto da família já, sabe? Eles me tratam muito bem. É uma família muito de Deus, sabe? É uma família que me inspira muito. Quando eu tiver a minha família, eu quero muito que seja pelo menos parecida com a dele. Então nisso eu não tenho nem o que falar, porque a família dele é muito boa. O Elias é mais alto que eu. E só tem uma coisa que não aconteceu aqui, que é que seja pregador. O Elias não prega ainda. A gente vai orar, né? Porque quem sabe Deus ajuda. E daí a gente, né, realiza essa última metinha daqui. A gente conversa muito sobre isso. Ele tem esse desejo no coração dele. Porém, eu não sei porque ainda não aconteceu, sabe? Mas, quando for pra acontecer, vai acontecer. É uma coisa que eu queria muito, mas seja o que Deus quiser, a gente vai orando. Eu vou orando por ele, acredito que a família dele também ora muito por ele. E seja o que Deus quiser. Então, até agora, essa é a única coisa que ainda não aconteceu. Mas vocês vão acompanhando aí. Se um dia o Elias virar pregador, eu conto pra vocês. Nesse vídeo eu falei mais por cima sobre como eu descobri que ele era a pessoa certa. Eu foquei mais em contar sobre a lista. Então, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo melhor. De como Deus confirmou que era ele. De como eu sabia que era ele. Que teve mais coisas além disso. Então, caso vocês queiram, é só vocês mandar mensagem lá no Instagram. Comentem aqui embaixo no vídeo, deixe seu like, compartilha pra vocês me ajudarem. E é isso, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Gente, se inscreve, por favor, pra vocês poderem me ajudar. Então, quem puder, se inscreve aí embaixo. Tchau, obrigada por assistir o vídeo.